É o quarto ou quinto ônibus que foi queimado. Olá, o programa de hoje é sobre uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal que envolveu o uso do telefone celular dentro dos presídios. Uma realidade que já faz parte das penitenciárias brasileiras e que desafia as autoridades policiais. Sem celular já está difícil no sentido da comunicação deles, imagina com o celular. Onde é que vai parar? Tem que ser mais rígido, não deixar entrar de jeito nenhum. Em questões de tráfico de drogas, eles podem estar recebendo informações, até mesmo passando trote para a própria população, que é o que mais acontece, né? Olha, é perigoso. O negócio, quem tem que resolver é o próprio presídio. Na tentativa de coibir essa prática, alguns estados editaram leis que obrigam as operadoras de telefonia celular a instalarem bloqueadores de sinal dos telefones dentro dos presídios. Mas a medida foi questionada no Supremo Tribunal Federal. Por maioria, os ministros decidiram, e de acordo com a Constituição de 88, essas leis não podem ser editadas pelos estados, porque o tema é de competência privativa da União. A Constituição Federal estabelece de forma suficientemente clara a incompetência dos entes estaduais para legislar sobre a matéria. Não nos impede que até lá tenhamos uma medida alternativa que impeça que pessoas morram, que propriedade privada seja dilapidada, que ônibus sejam incendiados e que pessoas sofram pelo comando do crime organizado que vem de dentro desses presídios. Esses celulares entram nos presídios por omissão do Estado. Então o Estado, partindo da sua premissa de incompetência, quer repassar essa responsabilidade para as empresas de concessão de telefonia. Já recebi ligação de presídio, já falando que meu padrasto foi sequestrado, que eu fui sequestrada já várias vezes. Eu nunca recebi, mas meu pai já recebeu e acreditou. E aí o problema poderia ter sido bem maior se ele não tivesse percebido a tempo. Estes são apenas alguns dos problemas provocados pelo uso do telefone celular dentro dos presídios. Quem sofre é que está aqui fora, porque eles, por exemplo, ele determina e manda matar, como está acontecendo no Rio Grande do Norte, por exemplo. Do presídio estão comandando a bandidagem fora. Recentemente, no Rio Grande do Norte, em protesto contra a instalação de bloqueadores de celulares no presídio de Parnamirim, presos articularam mais de 90 ataques contra o transporte público e prédios da região metropolitana e interior do Rio Grande do Norte. A reação de criminosos do Rio Grande do Norte é uma cena parecida com outros episódios recorrentes em penitenciárias de todo o país. Quando o Estado reage contra o uso dos telefones, o ataque dos presos é visto por meio de rebeliões e violência. Mas como coibir essa prática? Uma pergunta ainda sem respostas claras e objetivas. Leis que poderiam ser um instrumento eficaz de combate ao uso do telefone celular dentro dos presídios foram editadas pelos estados da Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. Elas obrigavam as empresas de telefonia celular a instalarem bloqueadores do sinal dos aparelhos dentro dos presídios. O problema é que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, os estados não têm competência jurídica para legislar sobre o tema, telecomunicações, que é uma matéria exclusiva da União. Tanto o artigo 21 quanto o artigo 22, eles vão estabelecer a competência legislativa e regulamentar para a União no caso de questões relacionadas a concessionárias de telecomunicações, ao serviço de telecomunicações. E na decisão do STF, o STF, a Suprema Corte, ela ratifica, ela confirma a linha adotada pelo Constituinte, de que questões relacionadas à regulamentação desses serviços devem ser feitas pelo Poder Executivo Federal ou, no caso da legislação especificamente sobre o assunto, pelo Congresso Nacional. Imputar, como a legislação estadual fez, as concessionárias de telecomunicação
a responsabilidade pelo pagamento do bloqueio desses sinais de aparelhos celulares é imputar também ao particular um gasto que não é de sua atribuição. As ações contra a constitucionalidade das leis estaduais foram protocoladas pela ACEL, a Associação Nacional das Operadoras Celulares. Com temas praticamente idênticos, o Supremo julgou em conjunto as 5 ADINs. Algumas já tinham contado com o posicionamento dos seus respectivos relatores em decisões liminares que suspendiam as normas. No julgamento do mérito, em agosto, entre os argumentos, a ACEL ressaltava que as normas que obrigam a instalação de bloqueadores de celular transferem a particulares, no caso as empresas de telefonia, o dever atribuído ao Estado de promover a segurança pública. E a inconstitucionalidade dessa lei do Estado do Mato Grosso do Sul, excelências, devo dizer, e com todas as vênias, ela é mais do que clara. Ela, inclusive, surge no presente processo legislativo antes mesmo que a norma entre em vigor. O projeto de lei foi totalmente vetado pelo governador do Estado do Mato Grosso do Sul, justamente com fundamento na inconstitucionalidade da norma. Não pode lei distrital impor a uma concessionária federal novas obrigações. Eu penso, com a devida vênia ao eminente ministro Edson Fachin, que as razões que motivaram a respeitável decisão que indeferiu a medida liminar no âmbito da ação direta proposta com relação à última lei do Estado do Mato Grosso do Sul, dizem mais respeito a questões de índole sociológica e humanísticas do que, com todas as vênias, as questões de direito que efetivamente subjazem à questão posta em discussão. O julgamento também contou com a participação de vários amiticures, que são aqueles terceiros interessados no processo com envolvimento direto na causa. Eles defenderam seus argumentos contrários ou favoráveis às leis estaduais que determinaram a instalação de bloqueadores de celular dentro dos presídios. Qual a razão de o constituinte originário ter especificado que tanto a disciplina quanto a exploração do serviço de telecomunicações seriam de exclusividade da União? O sentido que Sua Excelência dá à responsabilidade de todos não tem o alcance de autorizar a delegação do exercício da segurança pública a particulares. Nós não estamos aqui tratando de uma eventual indenização como se fosse um efeito indireto do que dispõem as leis estaduais. Não. Diretamente é inerente ao comando dessas leis o ônus, porque alguém vai ter que pagar, implementar esses comandos que implicam manutenção, troca, instalação. Então, a meu juízo, com a devida vênia, simplesmente relegar as vias ordinárias para eventual indenização é promover uma desapropriação indireta. A lei tem como finalidade não apenas uma mera proposição, uma mera sugestão para que o Estado implemente, mas sim a teleologia da norma é de que isso seja transferido para os particulares e é assim que elas vêm sendo interpretadas. Ainda durante a manifestação das defesas, enquanto os advogados falavam, a ministra Carmen Lúcia interviu e defendeu a obrigação das empresas de telefonia celular na instalação de bloqueadores do sinal dos aparelhos dentro dos presídios, sem ônus para a população. Porque o que nós temos hoje é que se manda bloquear. E até agora, as empresas concessionárias, presidente, avisa para o juiz ou até para o Conselho Nacional de Justiça que quando bloqueia na penitenciária, bloqueia na região toda. Essa é a razão pela qual eles não podem adotar. Mas nesta lei, questionada na ação direta relatada pelo eminente ministro Fachin, a lei, o artigo 1º oferece 2 caminhos. Ou bem se instala, ou bem se oferece a solução tecnológica, porque essa tecnologia está sempre buscando um resultado. Não somos nós os competentes para pensar soluções a respeito disso. Nós estamos diante de uma situação concreta que nós sabemos, e a realidade está a mostrar nos dias de hoje, nos jornais de hoje, das complexidades e dos problemas que isso pode trazer. Nós temos aqui uma situação que é a questão de competência. Eu penso que, inclusive, a própria Procuradoria-Geral da República, os órgãos federais que atuam na área da segurança e a Anatel procurarem as soluções técnicas junto às concessionárias para a solução deste problema.
Foi um julgamento em conjunto das 5 ações diretas de inconstitucionalidade, todas propostas pela ACEL, a Associação Nacional das Operadoras Celulares. As leis estaduais atacadas nas ações determinavam que as empresas solucionassem a questão instalando bloqueadores de celulares dentro das penitenciárias. A entidade argumentou que a instalação de tecnologia necessária para garantir o bloqueio custa caro e a obrigação é do Estado. A maioria dos ministros aceitou o pedido, por entender que a matéria não poderia ser regulamentada por leis estaduais. No âmbito federal, de acordo ainda com o julgamento da Suprema Corte, foi decidido que o artigo 144 estabelece como responsabilidade do Estado as questões relacionadas à segurança pública. Então, a entrada de celulares no presídio não trata apenas da execução penal, ela trata do controle da criminalidade como um todo, até porque nós sabemos que através dos presídios, né, da utilização dos celulares nos presídios, diversas organizações criminosas são protagonizadas por seus detentos. O STF não entra nessa questão e não flexibiliza essa conceituação. O que o STF diz é que não são os entes federativos e estaduais, mas sim a União que terá o poder de legislar e regulamentar essa matéria. Imputar, como a legislação estadual fez, às concessionárias de telecomunicação a responsabilidade pelo pagamento do bloqueio desses sinais de aparelhos celulares é imputar também ao particular um gasto que não é de sua atribuição. O relator de uma das ações foi o ministro Marco Aurélio. No voto, ele ressaltou que a instalação do bloqueador é caracterizada como uma atividade de telecomunicações. Por isso, a lei deveria ser de iniciativa da União. Conforme os artigos 21, inciso 11 e 22, inciso 4 da Carta da República, compete à União legislar privativamente sobre telecomunicações e explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os respectivos serviços. A norma contestada, no entanto, institui obrigação diretamente relacionada ao objeto da concessão do serviço móvel pessoal. Ao determinar às empresas de telefonia a instalação de equipamentos para interrupção do sinal nas unidades prisionais do Estado, o legislador local impôs a elaboração e a execução de projetos técnicos de radiofrequência que possam garantir a efetividade do bloqueio e evitar interferência indevida fora dos limites da unidade prisional. Atuou, portanto, no núcleo da regulação da atividade de telecomunicações, de competência da União. O ministro Edson Fachin divergiu. Ele defendeu a distribuição de competências entre os estados, a fim de solucionar a questão. De um lado, a Constituição estabelece competir privativamente à União legislar sobre telecomunicações, inciso 4º do artigo 22. E de outro, no âmbito da competência temática, competir materialmente a todos os entes da Federação, zelar pela segurança pública, o que se extrai da leitura combinada do inciso 1º do artigo 23 com o artigo 144 da Constituição. E isso ao passo que tanto a União como os Estados e Distrito Federal têm competência para legislar sobre direito penitenciário e sobre segurança do serviço fornecido no âmbito da proteção do direito do consumidor. Os outros 2 relatores das ações diretas de inconstitucionalidade foram os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Durante o voto, eles ressaltaram que a Constituição é clara e não dá margem a interpretações quando o assunto é competência para legislar sobre telecomunicações. A Constituição Federal estabelece de forma suficientemente clara a incompetência dos entes estaduais para legislar sobre a matéria. Os serviços de telecomunicações são explorados pela União. A legislação estadual suprime a prestação de um serviço atribuído pela Constituição à União. Eu tenho ressaltado que a União é responsável pela prestação de serviços de telecomunicações, também lhe incumbe legislar sobre o regime das autorizatárias, concessionárias e permissionárias do referido serviço.
os direitos do usuário, a política tarifária e a obrigação de manter o serviço adequado. A questão que se coloca aqui é uma questão de competência normativa no que diz respeito às questões relativas às comunicações. E, usando um termo popular, se nós abrirmos aqui, ministro Edson Fachin, a porta para passar esta boa intenção desta lei, nós também teremos que abrir posteriormente uma série de autorizações para que os estados regulem, como no voto agora há pouco proferido e no voto anteriormente proferido inicialmente pelo ministro Marco Aurélio, estariam a invadir competências que devem ser fixadas e estão fixadas pela Constituição. Os ministros Roberto Barroso e Rosa Weber acompanharam a divergência aberta pelo voto do ministro Edson Fachin. Eles ficaram vencidos e entenderam que os estados não estavam legislando sobre telecomunicações, mas sim criando regra sobre segurança pública. A grande complexidade deste caso, presidente, como de outros que envolvem conflitos de competência, é a multidisciplinariedade dessa matéria. Os temas sociais e as questões jurídicas, com frequência, elas não são monotemáticas. Se nós fôssemos adotar aqui, neste caso, o critério de qual é o interesse mais visível, mais nítido, claramente não é o de telecomunicação, é o de direito penitenciário e o de segurança pública, assim me parece, e eu considero que tem lastro constitucional determinar o bloqueio do uso de celular em presídios, porque isso tem sido um fator de exponencial fomento de criminalidade organizada partida de dentro dos presídios. Não há, no caso específico, apesar da natureza híbrida da norma e toda essa multidisciplinariedade que foi aqui destacada, eu continuo entendendo prevalecente um interesse maior vinculado a direito penitenciário e, sobretudo, à segurança pública. Os debates giraram em torno da competência constitucional para a edição da lei, se seria dos estados ou da União. Mas, durante o julgamento, os ministros também abordaram questões ligadas à segurança pública e à atuação do Estado no combate a práticas de organizações criminosas. Entre elas, a entrada de telefone celular dentro das penitenciárias. Que evidentemente permeia a cabeça de todos nós. Como é que os celulares entram nos presídios? Mas a verdade é que eles entram, não deviam entrar, mas entram. Portanto, o fato de que nós temos que coibir a entrada dos celulares não nos impede que até lá tenhamos uma medida alternativa que impeça que pessoas morram, que propriedade privada seja dilapidada, que ônibus sejam incendiados e que pessoas sofram pelo comando do crime organizado que vem de dentro desses presídios, o que é apenas mais um testemunho da falência deste sistema. Do ponto de vista do direito material, do ponto de vista da vontade do legislador, nós podemos dizer que tanto a União quanto os estados têm pleno interesse em implementar essa norma. Por que ela não está sendo implementada? Ela não está sendo implementada, no meu entender, por razões bem objetivas e práticas. Aparentemente, porque tem dificuldades de ordem técnica. E, em segundo lugar, e parece que é o aspecto mais importante, porque isso envolve um custo na prestação de serviço muito alto. A lei estabelece que compete aos estabelecimentos penitenciários e a Constituição estabelece que a segurança pública é um dever do Estado. Na simbiose dessas duas disposições, é absolutamente inequívoco que isto é um dever que deve ser prestado pelo próprio Estado. Não é um dever que deve... Ainda que haja estabelecimento penitenciário privado, o estabelecimento penitenciário privado não é concessionário de telefonia. Esses celulares entram nos presídios por omissão do Estado. Então, o Estado, partindo da sua premissa de incompetência, quer repassar essa responsabilidade para as empresas de concessão de telefonia. E, no meu modo de ver, com a devida vênia, a análise de todos os subprincípios da proporcionalidade,
denotam que se o Estado realizar a sua fiscalização, se o Estado empreender os seus serviços com eficiência, é desproporcional impor esse ônus a quem jamais imaginou que teria essa tarefa para exercer. Nós estamos discutindo para preservar a Constituição no que é o seu coração, que é o federalismo. Mas vence a discussão por uma questão de custo financeiro, que basta ver quem está entrando, as operadoras não querem, as empresas não querem arcar, mas a lei no Brasil e lei nacional, portanto, da União, estabelecendo que é preciso que seja adotada esta providência. O que o Estado não pode é impor ônus a uma parte num contrato de concessão de que ele, Estado, não faz parte. Também eles, Estados-membros, não dispõem de competência para modificar ou alterar, mediante legislação própria, as condições que, previstas na licitação, acham-se formalmente estipuladas no contrato de concessão celebrado pela União. No caso, em matéria de telecomunicações, pois a mim me parece que, a despeito desse caráter multidisciplinar, o tema das telecomunicações se mostra prevalecente. E diante de um tema de interesse nacional, o presidente do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski, chamou atenção para o número de penitenciárias que existem hoje em todo o país. Aproximadamente 1.500 unidades. Se as empresas fossem obrigadas a instalar bloqueadores de celular em todos esses presídios e as leis fossem consideradas constitucionais, segundo o ministro, seria um grande prejuízo financeiro às empresas. Existem 1.424 unidades prisionais, ou seja, quase 1.500 unidades prisionais. Isso sem contar as delegacias de polícia. Se nós somarmos a esse número as delegacias de polícia que servem como carceragens, nós teríamos um número de aproximadamente 2.200 a 2.300 estabelecimentos prisionais. E se nós transferirmos às operadoras de telefonia o ônus de instalar em cada uma dessas unidades prisionais um sistema de bloqueador de sinais, e teremos claramente um desequilíbrio exatamente naquela equação econômica e financeira dos contratos de concessão. Um problema de segurança pública que desafia as autoridades brasileiras. A entrada de telefone celular dentro das penitenciárias. O celular não tem que entrar dentro do presídio, mas quem tem que ver isso é o próprio presídio. Mas você vê nos noticiários que acaba entrando. Agora eu te pergunto, como eles fazem? Como entra? É um problema muito grande. Eles podem estar trazendo tanto informações para fora quanto para dentro do presídio. Auxiliar no tráfico de droga, principalmente aqui em Brasília. Não sei se aqui em Brasília tem, mostra no Rio, nos noticiários, né? O Supremo considerou que são inconstitucionais as leis estaduais que determinavam o bloqueio do sinal de telefones celulares em áreas próximas aos presídios. É um assunto sensível porque quando as pessoas observam o título da matéria, STF julga inconstitucionais leis que obrigam aparelhos de bloqueio de celular nos presídios, passa a imagem como se o STF tivesse dito que é permitido o uso de aparelho celular dentro do presídio, ou como se o STF tivesse afastado da atual conjuntura de combate à criminalidade do nosso país. Não, não é verdade. O que o STF apenas definiu foi de quem é a responsabilidade pela manutenção, pela colocação desses aparelhos, dessa máquina que vai bloquear os sinais de celulares. E nesse caso o STF definiu que não é das empresas concessionárias, até que uma lei federal venha estabelecer isso para essas empresas particulares. Por 8 votos a 3, os ministros definiram que apenas a União pode legislar sobre o tema. Como a atividade se refere à área de telecomunicações, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, estuda uma proposta para regulamentar o tema e combater o uso dos celulares por presos. Nesses casos, como os presídios estão no âmbito da administração pública estadual, de acordo com a regulamentação da própria Anatel,
é o Estado que deverá, no caso aí, o Estado ao qual estiver vinculado ao presídio, nos presídios federais é a própria União, que terá que arcar com a compra de aparelhos para o bloqueio do sinal de celulares. Então, colocar ao particular a responsabilidade pelo pagamento desses aparelhos é estabelecer uma obrigação a quem não tem a responsabilidade para tanto. As leis são rígidas no que diz respeito à entrada do telefone celular dentro das penitenciárias. Se você está lá preso porque fez alguma coisa, eu acredito que tem que cessar todos os seus direitos. Na minha opinião, nem visita tinha direito. Nós não podemos tirar o direito do cidadão de falar, de comunicação, de ir e vir. Nós estamos num país democrático ou não? O advogado de direito constitucional alerta que as punições atingem quem leva o celular para o preso e o detento que recebe o aparelho. Existe um tipo 349A do Código Penal que penaliza exatamente aquela pessoa que tenta entrar com o aparelho de celular ou que entra com o aparelho de celular dentro do presídio sem autorização judicial. Dentro das possíveis sanções disciplinares internas, né, dentro de quem está dentro do local de privação de liberdade, o artigo 50 da Lei de Execução Penal, ele estabelece portar celular, o uso do celular, ter o celular consigo como uma das infrações disciplinares para quem está nessa função de reeducação social.